Gente, boa noite. É, Antes da gente iniciar, eu tô com a prova de higiene aqui na mão, uma cópia dela, né? E aí alguém me falou na aula de ontem, acho que foram duas pessoas que comentaram que tinha uma questão que estava com o gabarito errado. Eu li aqui rapidamente antes da gente iniciar e não achei nenhuma questão que possa estar errada. Alguém tem alguma dúvida? Qual seria essa questão para a gente discutir antes de Eu iniciar? tenho uma dúvida. Essa Hã? questão é uma de verdadeiro ou falso, né? As afirmativas. Mas aí, gente, peraí, então deixa eu procurar aqui. Hum, Então, aí de verdadeiro ou falso, tem uma de higienização, é isso? É essa? E a outra é uma de que fala de boas práticas, que tinha afirmativa um, afirmativa 2 e afirmativa 3, que fala lá do manipulador de alimentos. São essas duas, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Eu tô só esperando minha prova abrir aqui no celular que eu vou ler o enunciado para você. Ah, então tá bom. Então, enquanto isso, vocês vão colocando aí o nome no chat. E aí a gente tira a dúvida e aí começa a aula, tá, gente? Hoje a nossa aula também não é muito grande, não. Acho que a gente hoje consegue terminar mais cedo, porque a gente, na verdade, vai continuar aquela aula de DTA, tá? E aí só está faltando um pedaço dela. É a parte 2, né? Porque eu também estou com a prova aqui. Se vocês quiserem que eu posso ler também, quem não conseguir abrir aí, e a gente abre Aqui, aqui. Vanessa, o enunciado é da higienização. Ah, então vamos lá. Eu tô com ela aqui, tá? E a gente faz junto. Qual é o gabarito primeiro que estava lá pra gente que eu não. Aqui tá dando que é falsa, verdadeiro e verdadeiro. Eu marquei que era verdadeiro, verdadeiro e falso. Peraí, o gabarito, deixa eu só anotar aqui, gente. Era falso, verdadeiro e verdadeiro. Letra C, não é isso? Que estava como gabarito. Vamos ler então. Eu vou ler aqui para vocês, ó. A higienização correta dos alimentos, dos utensílios e dos equipamentos é uma medida importante que ajuda a proteger a saúde, evitando assim a proliferação de micro-organismos e problemas de intoxicação alimentar. Só está falando, né? O que a gente já sabe. Em relação à higienização dos alimentos, utensílios e equipamentos, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá, ó, a primeira. A higienização é a operação que compreende duas etapas: a limpeza e a desinfecção. A desinfecção é a operação que elimina todos os micro-organismos presentes. Eu vou ler tudo, depois a gente comenta. Aí a segunda, o cloro é utilizado em larga aplicação no controle bacteriológico como desinfetante. As principais vantagens do hipoclorito são baixa corrosão, né? Desculpa, facilidade no uso e ampla taxa microbicida. É a última. Produtos permitidos para desinfecção de alimentos, hipoclorito de sódio, cloro orgânico e vinagre. Alimentos que sofrerão cocção geralmente não precisam passar pela desinfecção. E aí, a sequência correta, aí vamos fazer, gente.
Então, ó, essa daqui, ó, a primeira, né? A higienização compreende duas etapas, né? Até aí, sim, né? Mas, porém, fala assim, ó, a desinfecção é a operação que elimina todos os micro-organismos presentes? Não, então essa parte aqui, eu vou colocar a aula aqui para vocês relembrarem. Deixa eu só abrir aqui rapidinho, para a gente só voltar naquele slide. Aula. Peraí, só um minutinho, gente. É que nessa questão eu só fiquei confuso sobre o vinagre, se ele era um desinfetante ou não, entendeu? Isso que eu. Na verdade, gente, o vinagre ele não serviria, né, para desinfetar, mas ele a gente usa também para ajudar, né, tirar a sujidade e depois você usa ou hipoclorito, você pode usar a água sanitária também, né, diluir ela, tá, para que ela fique na concentração. Deixa eu abrir aqui o slide de higiene. E não, peraí. Não, essa é a aula 1. Deixa eu abrir a outra. Ah, seria essa aula aqui. Higiene. Eu vou compartilhar aqui com vocês rapidinho. Deixa eu já direto para. Um minutinho, gente. Eu já achei aqui, tá? Vou compartilhar. Deixa eu desligar essa câmera. Vou compartilhar para vocês. Compartilhando. Vocês estão vendo aí? Sim, Sim, né? Então, ó, a primeira parte da frase, ó, a higienização é a operação que compreende duas etapas, né? Então, estava correto até aqui, até o ponto. Agora, ó, o que ele colocou de errado é a segunda parte, gente. Então, a desinfecção, ele colocou assim, a operação que elimina todos os micro-organismos presentes. Não, tá? Então, olha só o conceito de desinfecção. A desinfecção é uma operação que vai reduzir, né, aquela carga microbiana. E aí você pode aplicar, né, um método físico, ou, por exemplo, se for na indústria de alimentos, né, você pode aplicar algum, né, agente químico. Então, vai reduzir, né, esse número de micro-organismos em um nível, ó, que não comprometa a qualidade higiênico-sanitária do alimento, tá? Então, aqui a parte errada ó, que elimina, a operação que elimina, né? Não seria que elimina, seria que reduz, tá? A carga microbiana em um nível que não comprometa a qualidade sanitária do alimento. Então, essa é falsa. Todos entenderam? entendi. Tá? Aí vamos só para outras para a gente fechar aqui. Então, o cloro é utilizado em larga aplicação no controle bacteriológico como desinfetante, né? Nós vimos isso. O cloro e o álcool 70 é um dos mais utilizados, principalmente em UANs, né? Por serem baratos e terem também uma eficiência boa. Tá? Então, as principais vantagens do hipoclorito são baixa corrosão, facilidade no uso e ampla taxa microbicida, né? Então, o cloro, ele é eficiente, ele pega aí uma grande, né, quantidade de micro-organismos, então, estaria correta. E essa aí, a última que você está com dúvida, ó, produtos permitidos para desinfecção de alimentos é o hipoclorito, né, cloro orgânico e vinagre. O vinagre, aqui
poderia gerar uma dúvida, né? Porque o vinagre é ácido acético, então ele sozinho, ele não. Se você colocar lá a verdura para desinfetar no vinagre, sozinho ele não, sem nenhuma outra etapa, né? Ele não vai ter esse efeito, tá? Então, mas assim, a gente às vezes pode combinar, né? Você coloca lá de molho um pouquinho no vinagre, e depois você pode colocar, por exemplo, na água sanitária, né? Diluída, é claro, na solução de hipoclorito de sódio. Alimentos que sofrerão cocção, ou seja, que serão cozidos, que vão sofrer ali uma aplicação de calor, geralmente, né? Então tá correto, porque se não tivesse a palavra geralmente, estaria errado, tá? Então essa questão ela tinha que ser lida com bastante atenção, porque era uma questão relativamente fácil, mas né, uma pegadinha aí, tá, gente? Então, por que que é geralmente? Porque nós vimos que tem micro-organismos que são termorresistentes, né, que precisam ali de um emprego né, de calor, uma temperatura bem elevada, tá? Então, por isso que é geralmente, né? Geralmente não precisam passar pela desinfecção, tá? Ou seja, a maioria, aqui quis dizer assim, ó, a maioria dos micro-organismos são eliminados no processo de cocção, tá? Então tá correta. Então essas tá certo o gabarito, tá? Vanessa, Sim. eu posso estar errada, mas eu não me lembro de você ter dito na aula que o vinagre combinado com outra coisa pode ser usado como agente desinfetante. Então, eu acho que foi isso que confundiu a nossa cabeça. Ah, sim, eu posso não ter dito, né, gente? Mas a gente tem as bibliografias que vocês precisam dar uma lida. Eu sempre falo para vocês. Que tem as bibliografias para vocês consultarem, porque só no slide, na aula, a gente não esgota o tema, tá? Então, assim, não é porque o professor não mencionou algum item, tá? Então, se a questão estivesse com gabarito errado, eu realmente iria anular, tá? Mas nós vimos aqui que não está. Não é porque o professor não mencionou que vocês não precisam, né, ler a matéria, ler a referência que, inclusive, está lá, né, para vocês estudarem, tá? No AVA. Então, Professora, sim. boa noite. Professora, mas essa questão, você me desculpe se eu estiver errado também, mas está bem mal formulada, né, professora? Porque ela nem você citou, você citando, você coloca o pedaço que deveria estar na questão. Quando você fala que o vinagre combinado com outros produtos, ele pode ser eficiente nessa questão, beleza. Mas a questão não fala isso. Ela deixa explícito que o vinagre é como se fosse um desinfetante. Quando a gente lê, isso está errado, isso não está correto. Então, gente, mas essa questão não foi nem eu que elaborei, é uma questão que da Prefeitura de Santana de Vargem, uma questão de concurso público do ano de 2023. Eu Assim, particularmente infelizmente, a gente também tem que acostumar, né? Porque assim, olha só, então vamos assumir que essa tivesse falsa, tá? Mas também não é o gabarito, gente. Então, esse recurso que vocês estão pedindo não tem como eu dar, porque olha só, se ela, né? Ah, professora, botou o vinagre aqui, confundiu a cabeça da gente. Aí seria sequência, ó, vê se eu estou errada, F verdadeiro e F, né? Então não teria nenhuma das opções aqui com essa sequência, tá? Então, logicamente, né? Tudo bem que ela não está 100%. E na hora que eu fiz a prova, eu nem assim li com bastante atenção, né? Que pudesse gerar uma confusão na cabeça de vocês. Mas não tem nenhuma sequência aqui, né? Que encaixaria falso, verdadeiro e falso, tá, gente? Essa eu não vou anular, tá bom? Porque ela está Professora, eu correta. acho assim.
que se fosse uma prova de concurso, eu tentaria anular a questão, justamente porque não tem uma resposta. Eu marquei VVF porque a última eu tinha certeza que o vinagre sozinho não era um desinfectante. Exatamente. Então, eu falei, a primeira, que eu fiquei na dúvida também, como não tinha resposta, me induziu pelo erro, porque isso aqui é um erro. Colocar que o vinagre é desinfectante a partir do momento que ele não é sozinho. Entendeu? Eu acho que isso foi a grande dúvida da turma inteira. Isso numa prova de Tem alguém que acertou a questão, não? Todos erraram? Todos Porque erraram? na aula você até frisou que o vinagre, o ácido acético, ele não era um Ó, gente, desinfetante. vamos fazer o seguinte, eu vou você anular, frisa. tá? Mas assim, no concurso, essa justificativa de vocês também não seria aceita, tá? Porque eles poderiam falar isso que eu estou comentando aqui com vocês, né? Porque no concurso pode ser que você não encontre uma resposta 100% certa, né? Mas é a mais, ou então que você não encontre uma única certa, mas é a mais correta dentro das possibilidades, tá? Então, assim, eu vou considerar isso que vocês estão falando, vou até anular, mas no concurso, essa justificativa que vocês estão dando não é uma justificativa que anularia a questão, tá? Porque eles iriam dizer para vocês, na resposta do concurso, exatamente isso que eu estou dizendo, né? Que pode não ter uma única resposta certa, mas quando você marca um gabarito, é a que mais está próxima, né, do correto. Então, isso eles colocam. Eu já entrei com recursos de vários concursos que eu fiz, e eles dão essa resposta assim mesmo. Então, assim, e tem uns que não dão nem bibliografia para vocês estudarem. Eles colocam lá o conteúdo programático. Ah, vai cair DTA, vai cair a RDC 275, a 276, mas eles não colocam, por exemplo, o livro que é para você estudar, tá? Então, eu vou até anular essa daqui por conta aí de ter colocado esse vinagre aí no meio, tá? Aí eu vou despublicar, então, tudo de novo. Tá bom assim, gente? Que aí vocês não ficam chateados, mas assim, no concurso, vocês já nem percam o tempo de vocês de entrar com um recurso de uma questão assim, tá? Porque eles não dão realmente experiência própria, tá? Eu já tentei. Sim. Vou Professora, até anotar aqui que eu vou anular, tá? Que senão eu vou esquecer. professora, Pode falar, estou escutando. então, professora, mas então, a senhora falou agora que você deixa lá os livros, né, as bibliografias embaixo, para que a gente aprofunde o assunto. Eu concordo com a senhora, só que a gente aprofunda o assunto no que a gente já viu, no que a gente está olhando ali no slide. Você, quando deu essa matéria, você não falou dessa opção do vinagre. Então, como que a gente vai... Gente, mas olha só, vocês não podem estudar só baseado no slide, Mas tá? não cuidar dessa informação, prof. Não tem como... Ô, professora, professora, Sim, quem tá falando mas agora? essa questão do vinagre, eu acho que qualquer lugar que a gente for procurar, a gente vai achar ela como incorreta. Uhum. Não, gente, mas assim, vocês... vou anular, mas vocês... Vendo aqui, vocês poderiam ter eliminado, né? Então, já que não tem, vamos supor que ela fosse F. Não teria, né? Nenhuma opção assim, tá? Então, aí vocês poderiam, né, supor que, né, aqui combinado, tá subentendido, né? Não tá a questão, ela não é obrigada também, né, o concurso a te detalhar tudo ali, tá? Às vezes eles pegam até frase do livro e vai te perguntar se aquela frase é verdadeira ou se é falsa, tá? Mas eu vou anular a questão, tá bom? Mas assim, não, ó, igual vai vir a P2, né? Vai cair a matéria de DTA. A matéria de DTA, ela é uma matéria que os sintomas das doenças são tudo parecidos. Então, assim, vocês não podem só se contentar
aqui com o slide, tá? Porque às vezes o slide ali, ele tá com os aspectos mais importantes, mas vocês precisam estudar, tá? Para não acontecer da gente se prender ao slide e não ler a referência, não estudar, tá bom? Assim como vai, né, eu posso cobrar novamente a parte da legislação, e assim, a legislação coloquei lá para vocês. Então, assim, eu coloco nos slides pedaços da legislação, porque eu não tenho como ficar lendo legislação com vocês aqui na aula, né? Se fosse uma aula presencial, até daria para a gente formar grupos e cada um lê um pedaço da legislação e discute, mas assim, adiantando já que vocês, né, coloquei as duas lá, vocês precisam ler, né? E falei, né, também para a prova que vocês precisariam ler, tá bom? Então podemos começar a aula? Vou anular a questão, tá? Ô, prof, mais uma dúvida. A prova vai valer 10 mesmo ou vai mudar? Não, isso aí foi um erro, gente. Foi que eu, na hora de colocar a pontuação, cada questão deveria valer 0,6. Peraí, a discursiva valer 1. Porque a discursiva eu sempre boto para valer 1 mesmo, porque pelo trabalho que ela dá, né? Para o aluno escrever. Aí, o que eu vou ter que fazer? Olha só, esse erro que eu cometi na hora da pontuação vai me dar um trabalhinho, mas eu faço. Eu vou pegar a. Deixa eu abrir a câmera aqui, que eu acho que eu tô com a câmera fechada. Deixa eu parar de compartilhar isso aqui. Só um minuto, gente. Travou. Aqui tá. Meu Deus. Ai, deixa eu voltar aqui. Socorro, Deus. Aqui, olha só. Eu vou pegar, por exemplo, quem tirou 7,8 de 10, tá? Eu vou pegar esse 7,8, né? Aí seria 100%, né? A prova valendo 100. Mas como a prova vale 8, quanto que vai corresponder 7,8 na nota valendo 8, tá? Então, eu vou fazer essa continha lá e vou somar a essa nota os 2 pontos lá do trabalho, tá? Então, ó, vocês estão entendendo, né? Vocês não vão ser prejudicados. Eu vou ver quanto que corresponde a nota que você tirou, mas se a prova fosse valer 8, tá? Então, quem tirou 7,8 já sabe que não tirou 7,8 se valer 8, né? Tirou 7,8 valendo 10, tá, gente? Entendido? Para a gente também não ter nenhuma questão em relação a isso? Eu vou fazer, vai me dar um trabalho, eu vou ter que Ok. fazer o percentual, tá? Mas como eu falei que eu ia dar o trabalho para vocês e dei, né? E vocês fizeram, então não é justo, né, que eu deixe a prova lá valendo 10. Todos concordam, não é isso? Vocês querem que a prova ela tenha a validade de a pontuação 8, não é isso? Sim ou não, gente? Hein, gente? Abre o áudio que eu não. Para mim, Não. tudo bem, teacher. Tá? Então, ó, porque assim, na verdade, vai dar no mesmo, tá, gente? Então, ó, quem tirou 7,8, por exemplo, tirou 7,8 porque tá valendo 10. Quando eu colocar para 8, a nota vai corresponder, né, a continha lá. Mas como tem estudo dirigido, então é 8 da prova mais 2. Esse somatório vai continuar dando 10. Então, não vai prejudicar ninguém, tá? Então, é só para né, para vocês depois não virem com essa questão. E outra coisa, gente, também que me perguntaram no AVA sobre falta. Deixa eu contar uma coisa para vocês, acho que vocês podem ser que não saibam. A falta, quando eu lanço a falta, a pessoa faltou um dia. Eu não lanço um lá, eu lanço o tempo de aula, tá? Então, higiene, se vocês forem ver lá como começa mais cedo, começa 6h15,
São 5 tempos de aula, porque aí teve aluno me questionando, professora, eu só faltei uma vez e foram lançados 5 faltas. Mas, gente, quando eu lanço o total de aulas lá, vocês vão ver que é muita aula. Então, na verdade, você, se está com 5 lá, você faltou uma única vez, tá? E assim, eu peço para vocês colocarem no chat aqui. Depois eu fico aqui fazendo com bastante atenção. Então, eu não lanço falta para a pessoa se a pessoa colocou o nome no chat. Mesmo que a pessoa caiu, saiu depois, acabou a luz, acabou a internet. A pessoa, uma vez que colocou o nome ali, né? E vocês têm aí um bom tempo para colocar o nome, né? Tá certo? Então, esclarecendo essa dúvida. Então, quem está com 10 falta em higiene, na verdade não é 10, são 2 aulas que você faltou, 2 dias. Mas como é lançado tempo de aulas, cada tempo de aula são 40 minutos, um negócio assim, tá? Então, higiene é 5 e o AN é 4. Então, vocês vão ver lá, quem faltou um dia em um AN vai estar... faltei um dia em março, vai estar com 4 faltas. Só que não é 4 dias, tá, gente? Por que é assim, gente? Não sei, tá? Não é culpa da coordenação, é uma norma da universidade. Eles não lançam, eu preferia que lançasse por dia, né? Mais fácil. Até para o aluno entender que se ele faltou um dia é um, mas não é, são 4, tá? São 4 tempos de aula que corresponde a um dia, certo? Professora, Sim. a minha não tá aparecendo, não. Você já lançou de todo mundo? Eu acho que eu já lancei, sim, mas eu não lancei abril, não. Eu lancei. Porque, assim, ainda tem isso. Para lançar o mês, tem que ter terminado o mês. Então, eu só vou lançar abril quando a gente entrar em maio, tá? Porque aí lá lança por mês, ainda tem esse problema. Mas aí de Lança... abril não vai corresponder. Quando entrar em maio, aí não vai ficar correspondendo ao do segundo semestre, não, prof? Não, gente, porque lá eu não sei como que aparece para vocês. Para mim aparece assim, ó, fevereiro. Aí eu lanço as faltas da pessoa em fevereiro, né? Quer dizer, tá lá, eu coloco, na verdade, o número de aulas dadas e se alguém faltou, vai pontuar, vou colocar o que a pessoa faltou. Aí fecha. Aí março, aí eu abro a aba de março, aí coloco de março. É assim, tá? Não tem problema, não. Tá? É só para vocês entenderem, porque não só vocês, tá? Outras turmas já vieram me perguntar isso. Mas, assim, eu realmente nunca falei isso para vocês, que eu achei que o aluno sabia que era lançado, porque é a primeira vez também, né, que a gente tem essa questão de cobrar o remoto, né? Porque no período passado o remoto não era cobrado, não era exigido que a pessoa tivesse aqui, tá? Então, era lançada a presença de quem? De quem? Das turmas que eram presenciais. Aí eu nunca tive problema nenhum, né? Com isso, mas eu acho que nem só eu, né? Todos os professores devem estar passando, né, pela mesma indagação do aluno, né? Que não sabia, né? Também, de repente, não entendia como que a falta era lançada. Certo? Gente, então a gente pode começar a aula, então? É, deixa eu desligar aqui. Deixa eu parar de compartilhar esse, vou compartilhar a aula de hoje. Eu até, achei, fiquei até meio perdida aqui. Agora sim. Ô, gente, então, foi bem antes da prova, né? Porque antes da prova nós fizemos uma revisão, não foi isso? Então, essa aula de DTA foi dada uma semana antes daquela aula da prova. E aí, nós chegamos agora, né, para concluir esse assunto. Então, eu trouxe aqui só para a gente relembrar, né, porque já faz 15 dias, eu sei que vocês, de repente, nem lembram mais.
Mas DTA são todas as ocorrências clínicas decorrentes da ingestão, não só de alimentos, como de água também, tá? No caso aqui, água contaminada. Tem outras definições, mas a gente trabalha, né, com a do Ministério da Saúde de 2018. Os agentes causadores de DTA, todos esses aí, tá? Por que que bactéria está em vermelho? Porque as bactérias são as maiores responsáveis pelas doenças transmitidas por alimentos. Que nós vimos lá, né, na aula de fatores intrínsecos e extrínsecos, já, né, chegamos a comentar sobre isso, que as bactérias, elas têm, né, uma gama aí, uma variedade de bactérias, e elas são, sim, de 90% de doença transmitida por alimento, e também, né, de contaminação, até de deterioração, né? Quando você tem ali o alimento que está estragado. Claro que a gente tem ali fungo, né? Você pode ter bolor, você pode ter outros agentes causadores, mas as bactérias sempre vão representar a maioria. E aí existem, né, no mundo mais de 250 tipos, tá, de DTA relatados já. E aí nós vimos que esse slide também está na primeira aula, que a DTA ela pode se manifestar da seguinte forma. Então, você pode ter uma infecção, você pode ter uma intoxicação e você pode também ter, por exemplo, uma toxinfecção. E aí, a infecção... Professora, Sim. a tela não está aparecendo para mim, é só para mim ou geral não está vendo? Compartilhamento, eu não estou conseguindo. Eu tô Alguém vendo. está vendo aí? Eu tô vendo, Tá? eu tô vendo de boa. Então, eu vou sair da aula e vou voltar. Tá bom. Tá joia, gente. Qualquer coisa, vocês me avisem. E aí, ó, a infecção é quando a gente ingere lá o micro-organismo, tá? Patogênico. Você comeu o alimento e esse alimento está contaminado com alguma bactéria patogênica. E aí você vai ter um quadro de infecção. Quando você ingere a toxina pré-formada, né, produzido pelo micro-organismo patogênico, você vai ter ali uma intoxicação, tá? E quando você ingere, ó, uma quantidade lá, né, de micro-organismo, e essa bactéria, por exemplo, ela é produtora de toxina, só que ela vai liberar a toxina lá no trato gastrointestinal, tá? Então, aqui a diferença dessa para essa é que aqui a toxina ela vai ser produzida no intestino. E aí, aqui eu botei um quadrinho para a gente gravar. Então, esse bichinho verde aqui é o micro-organismo. Então, quando você tem a ingestão, né? Você ingere um alimento contaminado somente por micro-organismo, ou seja, o que está ali naquele alimento é a bactéria, é o bolor, é o micro-organismo somente, você vai ter o quadro de infecção. Quando você ingere o micro-organismo e também a toxina que esse micro-organismo produziu, você vai ter a toxinfecção. E aqui, quando você ingere, tá? Se isso aqui não sei se vai ajudar vocês, mas de repente é uma forma de ajudar. Quando você ingere o micro-organismo quando você ingere a toxina, né, produzida por esse micro-organismo, então você ingeriu aqui no caso só a toxina. Tem o micro-organismo, né, porque ele vai, para você ter toxina, você tem que ter lá o micro-organismo no alimento. Só que no caso aqui, você ingeriu uma grande quantidade de toxina, tá?
e aí você tem esse quadro de intoxicação, tá, gente? Mas aí se vocês a infecção é mais fácil de gravar, né, porque infecção você tem o alimento contaminado com micro-organismo, você vai ter uma infecção, tá? É um quadrinho aí para ver se fica mais claro. E aí falando, né, dos micro-organismos que contaminam os alimentos, a gente tem as espécies, né, de víbrio, e aí a gente tem o víbrio parahemolítico, que é comum também nos alimentos, e o Vibrio cholera, né, que é o famoso cólera, né, que na década de 90 ficou aí muito conhecido, né, por causar DTAs e assim, pela gravidade, né, principalmente em países mais pobres, levava até, né, à morte, né. E aí esse Vibrium parahemolítico, ele é de origem marinha, ele é um halófilo moderado, tá, então ele tolera ali quantidades, né, de sal. Ele tem o período de incubação, ou seja, o período que ele vai demorar, né, até a pessoa apresentar os primeiros sintomas, variando aí de 12 a 24 horas. Quais são os sintomas? Diarreia, dor abdominal severa, tá? Então a pessoa sente uma cólica abdominal muito grande. E quais são os alimentos, né, que já foram relatados, em relação ao vibrio parahemolítico? O consumo de alimentos marinhos crus, tá? Como peixe, crustáceo, molusco. Então, quem gosta aí de um japonês, ó, a gente tem que, né, se você for consumir, você tem que saber, né, a procedência, se o local ele tem higiene, não só esse, né, mas várias outras doenças, inclusive de parasitas, né, então, essas comidas que são, ingeridas, né, por exemplo, no caso do japonês, né, os peixes, você tem que tomar bastante cuidado, tá? E aí também, né, você pode ter, né, então a cocção mataria, né, essa bactéria. Porém, você pode, né, você tem casos relatando que houve uma contaminação cruzada. Então, o alimento, aquela questão da gente misturar, né, alimento, usar o mesmo utensílio, a mesma faca, alimento cru com alimento cozido, tá? E aí, você mesmo após a contaminação, a cocção, você pode ter aí uma contaminação cruzada. Então, esse Vibrium aqui, a gente chama ele de não cólera, tá? Então, o Vibrium parahemolítico é o que não causa cólera, mas causa essa doença, essa gastroenterite aí também, é nada agradável. E o Vibrium cólera, né? Botei um do lado do outro para a gente ver, né, aqui as diferenças. Então, esse aqui, ele não cresce em ambiente marinho, tá? Então, esse aqui, o Vibrium cólera, dificilmente você vai achar, né? Por exemplo, em frutos do mar, tá, gente? Porque ele não tem crescimento, ele não consegue crescer com sal, tá? Ele só cresce em ambiente, né, com ausência de sal, diferente do parahemolíticos, tá? A temperatura aqui, ótima dele, varia aí em torno essa temperatura aí que a gente pode falar, né, que essa é uma bactéria mesófila, né? Em torno de 30, 40 graus, tá? Quais são os sintomas? Diarreia aguda e aí aqui, ó, morte dos indivíduos não tratados. Então, 40% de morte é bastante significativo, né, gente? Uma doença matar, dizimar 40% de quem adquire ela é bastante significativo. Porque o quadro ele é muito intenso, então essa pessoa
é a diarreia aguda, né? Se não for tratada, ela leva à morte, tá? Mas se for tratada, ele não, né? Se for tratada a tempo, a pessoa vai se curar da doença. A dose aqui, você não precisa ter uma dose, tá? Muito grande, tá? Então, a multiplicação aqui, né, nem sempre é necessária. Então, às vezes, o alimento contaminado lá, com baixa carga microbiana, você já poderá ter os sintomas, né? Você pode vir a ter uma DTA. Ô, E professora, aí? Oi? mas daí, no caso, seria essa questão da dose, né? Que não precisa ser uma dose grande ali dessa bactéria para a pessoa já ser contaminada. No caso dessa bactéria em específico. Isso, dessa daqui, tá? O cólera, ele é muito perigoso. Tanto é que se você tiver um surto, né, em um restaurante, alguma coisa, quando o surto, a característica do surto, tem que ter 2 ou mais pessoas sofrendo, né, de DTA. Quando é uma bactéria grave, assim, que é bem letal, como cólera, apenas um caso você já considera como um surto, tá? Então, o cólera, hoje em dia a gente não vê muito mais, né? Mas também tem a questão, né, que os surtos, eles, às vezes, a gente tem muita DTA, mas a gente não tem a notificação da doença. E aí, se a gente não tem a notificação, a gente não tem como precisar, né, esse número exato de pessoas que todo ano sofrem, né, por doença transmitida por alimento. Então, aqui, nesse caso, né, do cólera, ele é uma bactéria bastante que ela causa, né, uns sintomas bem agudos, assim. Então, tem que socorrer a pessoa rápido. E aí, nesse caso aqui, você pode ter uma carga microbiana não muito grande e a pessoa já apresentar a doença, tá? Então, Professor, sim. e no caso dessa bactéria, da cólera, ela normalmente está presente aonde? Onde é a origem da bactéria? Então, você pode ter aqui, essa bactéria, você pode ter ela, você pode ingerir ela em água contaminada. Então, assim, aonde que mais tem, né? Onde que ainda tem cólera? Nessas regiões que você não tem saneamento básico, então esgoto a céu aberto, tá? Então, essas regiões de pobreza, assim, as pessoas, né, não têm água tratada, então até a própria água que a pessoa, né, sei lá, contamina ali o lençol freático, esgoto e água, a pessoa bebe quase que a mesma coisa. Então, alimentos mal lavados, né, com essa água contaminada, tá? Então, aqui você pode ter ou alimento já contaminado, ou a pessoa até lavou, né, a salada lá, o alimento cru, e ela consumiu, mas a água que ela lavou não era uma água contaminada. Aqui vai funcionar mais ou menos igual o vírus da hepatite A, né? Hepatite A a gente pode adquirir através do consumo de água e alimento contaminado ou alimento, né, que inclusive foi contaminado pela água que não era uma água de boa procedência, tá? E ela vai crescer em vários alimentos ali, tá? Mas assim, quais são os relatos, né? Essa questão de água contaminada e de alimento contaminado, vegetais, alface, esses alimentos que a gente geralmente ingere o quê? Sem cozimento, tá?
Mas aqui, por exemplo, aqui no Brasil, muito tempo já que não tem surto, não tem surto de cólera, tá? Porque, né, graças a Deus, né, a gente tem melhorado, né, gente? Apesar de ser um país pobre, sim. Mas eu ia falar isso agora, que eu não sei se a senhora viu, ou se os alunos viram também. Mas teve um rapaz no Salvador, em Salvador, né, que teve cólera agora recentemente. Não sei E se foi não vi, semana não. passada ou se foi essa semana. Aí as pessoas que trabalhavam com esse rapaz foram testados e ele não tinha viajado, não foi nada, não, assim, não pegou em lugar nenhum, foi na própria cidade mesmo. Depois de tantos anos, estavam falando isso, né? Teve um rapaz com cólera lá, um caso confirmado em Salvador. E ele morreu, sabe dizer? Não, não morreu, tá vivo. Ah, graças a Deus. É porque muito tempo, na década de 90, tinha bastante casos, né, de cólera. E assim, antes disso, ninguém tinha ouvido falar de cólera. E aí foi não só no Brasil, né, mas África, esses países pobres. Então foi um boom, né, porque de repente foi descoberto esse micro-organismo até nessa época. E aí ficou um bom tempo. Hoje em dia, quem são os responsáveis por surtos, né? Estafilococcus aureus, Shigella, Salmonella, essas bactérias, né, que são Escherichia coli, né, que são ruins também, são perigosas, mas não são tão perigosas quanto o cólera. Mas vou até jogar na internet, então, depois, para ver, né, alguma situação lá que né, tem que descobrir da onde que ele pegou, né? Porque essa doença é praticamente assim erradicada, né? Mas como a gente aqui no Brasil, a gente erradica algumas coisas, depois de um bom tempo as coisas ressuscitam, né? De novo, então, no caso, a pandemia de dengue, né? Acho que ultimamente não, a gente não tinha visto falar, né, numa pandemia, né? Porque não é só uma região, né, do Brasil. Nesse ano aí, 2023, 2024, muitas regiões do Brasil com dengue, né? Bem estranho isso, né? Assim, se o poder público relaxa um pouco, né, essas doenças, infelizmente, elas voltam. E aí tem essa bactéria. Pode falar? Não, eu ia falar que eu também vi essa reportagem. Eu até vi no Instagram Agora que eu tô lembrando que eu tinha visto questão da cólera. Ah, Eu então, vi gente. hoje até, é recente, é bem recente. Ai, olha, eu sinceramente não estou sabendo. Também que essas semanas aí de prova o professor fica doidinho, muita coisa para corrigir. Então a gente fica meio sem ver é, jornal, né? Sem essas coisas assim. E às vezes nem no celular mesmo. Eu costumo abrir aquele G1, né? Porque o G1 às vezes tem lá, né, pelo menos um resumo do que está acontecendo, mas sinceramente não vi, mas vou ver até essa questão aí dessa reportagem, né, para saber. Aí depois eu conto para vocês como é que se deu o desenrolar da situação. Então, essa daqui é a Listeria monocytogenes. A gente tem, dentro das listérias, tem várias classes, mas essa daqui, ó, essa monocytogenes, ela é patogênica, por isso que a gente fala tanto dela. Então, ela é um bacilo gram-positivo, anaeróbico facultativo, ou seja, ela é anaeróbica, mas ou seja, cresce, né, em ausência de oxigênio, mas ela pode crescer também em presença de oxigênio, tá? Então, anaeróbico, né, sem ar, né, sem oxigênio, mas é facultativa. Ela é psicotrófica, ou seja, há aqueles micro-organismos que crescem em temperatura de refrigeração. São poucas as bactérias, mas a gente tem esses representantes aí. pH
ela prefere um pH próximo de neutralidade, então ela vai contaminar alimentos com pH o quê? Mais neutro, tá? Então, leite, sorvete, tá? Esses alimentos assim. Então, pH lá em torno de 6 a 8. A temperatura, olha só, ela cresce em temperaturas baixas, de 2,5, né? Temperatura de geladeira, né? De refrigeração. Temperaturas abaixo aí de 10 graus Celsius. Mas ela pode crescer também em temperaturas mais altas. Então, a variação é bem grande, tá? De temperatura, até 40 e poucos graus Celsius. Elas toleram também uma concentração de sal, então, mesmo em alimentos salgados, elas podem crescer, tá? Então, aí uma concentração até 30% de sódio, né? De cloreto de sódio. E a atividade de água 0,97, ou seja, ela prefere aqueles alimentos que têm maior atividade de água. Os alimentos que têm baixa atividade de água, sacarias, farinhas, né? Esses alimentos que são secos, dificilmente você vai encontrar listéria, tá, gente? Esse micro-organismo, ele é capaz de multiplicar em temperatura de refrigeração. Que aí é muito impressionante isso, porque ela pode chegar a sobreviver por mais de 100 dias nesses ambientes. Então, ela também é uma bactéria bastante perigosa, né? Por essas características que ela tem. E aí, como é que ocorre a doença transmitida pela listéria? Aqui, no caso, vai ser uma infecção, tá? Porque a pessoa ingere as células, né? As células vegetativas, ingere ali o alimento contaminado por esse micro-organismo. Período de incubação é de 1 a várias semanas e os sintomas eles iniciam aí semelhante a uma gripe, mas também tem diarreia e febre. E aí ela é perigosa porque ela pode atingir, né, o sistema nervoso central, e aí ela pode ser responsável pelos casos de meningite, encefalite e abscesso. Ela também tem sido notificada, né? Um dos sintomas, né, também perigosos é que ela é abortiva, ela leva ao aborto e também, né, ao parto prematuro. Então, se a mulher gestante, essa bactéria ela é muito perigosa, a mulher contrai essa bactéria, ela aí pode ali sofrer um aborto. Tem até relatos na literatura, tá? De gente processando sorveteria porque ingeriu um sorvete, né, e contraiu listéria e acabou perdendo a criança. Então, se vocês jogarem aí no Google, vocês vão achar esses relatos também. E aí, quais são os alimentos envolvidos? Ó, produtos lácteos, carnes cruas ou processadas. Todos esses alimentos aí já foram relatados, né, como sendo causador aí de DTA por listéria. Peixe defumado, embutido e produtos crus, tanto vegetais como marinhos. E aí, quais são os sintomas? Essa febre é uma febre alta, tá? Então, superior a 38 graus. A pessoa também tem outros sintomas, né? Que ultrapassam aí o trato gastrointestinal. Então, tem dores musculares, dores de cabeça, perda de apetite, calafrio, vômito, cansaço, confusão mental e diarreia. Então, essa listéria aqui, você não tem só sintoma gastrointestinal, você tem aí febre, né? Você tem uma infecção realmente que ela não fica só ali no intestino.
E aí, nos casos mais graves, né, que também vai depender da condição de saúde da pessoa, não é isso? Então, às vezes, uma pessoa come um alimento contaminado, a outra vai comer também. Uma vai ter DTA, a outra não. Né? A gente tem células de defesa, então, às vezes, o organismo consegue dar conta, outras não. Então, vai depender também do estado de saúde da pessoa naquele momento. Então, nos casos graves, a bactéria, ela chega à corrente sanguínea e ao sistema nervoso. E aí a pessoa pode desenvolver meningite. Então, tem vários relatos na literatura. A pessoa teve meningite a partir da contaminação por Listeria monocytogenes. Então, é bem perigosa, né? Meningite, ela pode levar à morte, né? Uma doença grave. Também, né, causa a morte de bebês em gestante, ou seja, é abortiva, né, essa listéria, né? Então, também já foi relatado isso. E aí, eu trouxe aqui, ó, eu acho que eu cheguei a comentar com vocês do milkshake, de uma rede de fast food lá nos Estados Unidos, ó. Aí eu achei a matéria. Essa matéria, ela não é de agora, mas ela foi, tipo, republicada, tá? Ó, então, 3 pessoas morrem e 6 são hospitalizadas após ingestão de milkshake com bactéria nos Estados Unidos. E adivinha quem era a bactéria? Listeria monocytogenes. E aí, qual era o problema? Eu lembro que eu contei rapidamente isso para vocês. As máquinas de sorvete dessa rede de fast food, elas não foram limpas corretamente. Ou seja, aqui não era o leite, não era a matéria-prima que estava contaminada, mas era o maquinário, tá? Então, lembrando aqui, né, da importância aí, das boas práticas, né? Então, não adianta, né, a máquina ali suja, com restos de alimento, aquilo ali parado, gente, a bactéria ela vai contaminar ali e vai multiplicar. Então, quando a pessoa, né, o manipulador ia lá pegar o milkshake, o milkshake ele passava pelo maquinário, ele continha essa listéria, tá? E aí, ó, vou até ler rapidinho aqui para vocês, ó. 3 pessoas morreram e 6 foram hospitalizadas após ingerir milkshake contaminado com uma bactéria conhecida como listéria, tá? É a Listeria monocytogenes, que eu cortei a matéria, mas é essa bactéria aqui. As bebidas foram consumidas nessa lanchonete, tá? No estado americano de Washington. A bactéria foi encontrada em todos os sabores de milkshake vendido no local. Misericórdia. Né? Então, com certeza, né? Se fosse aqui no Brasil, quem iria lá seria a vigilância sanitária, juntamente com a vigilância epidemiológica. Lá, né, deve ter um órgão correspondente e foi lá e colheu, né, todas as amostras do sorvete. E, para surpresa deles, todos os sabores, ou seja, era mais, né, era o maquinário mesmo, ó. Eles encontraram listérias nas máquinas de sorvete que não foram limpas corretamente. Ou seja, gente, um erro aqui de processo, né? Um erro de higienização. Então, de repente, essas máquinas elas eram somente limpas, somente efetuada lá o processo de limpeza, ou até nesse processo de limpeza também não era feito de forma adequada, né? O que a gente sabe é que foi um erro de processo por falta de higienização. Se foi na parte de desinfecção somente, ou se foi na limpeza também, a gente não sabe. Mas o fato é que eles levaram a amostra e foi constatado a listéria no maquinário também, e em todos os sabores, né, de milkshake. Tá? Então não aconteceu na rede toda, foi numa lojinha lá, né, nessa específica, mostrando mais uma vez que é erro o quê? De processo, né? Se fosse
matéria-prima contaminada, se é uma rede, né, mais unidades iriam apresentar, né, problema, não é? Mas como foi em específico aí nesse estado aí, nessa cidade de Tacoma. Tacoma? Acho que é isso. Mas se vocês jogarem, vocês vão ver vários casos de listéria em produtos refrigerados. Sorvete, milkshake, essas sobremesas lácteas, leite, tá? E aí, gente, nós falamos do Clostridium botulino, lembra dele que causava o botulismo? Tem outras espécies, tá? De Clostridium. Por exemplo, o Clostridium perfins. Ele também é causador de DTA. Também é uma bactéria patogênica. É um bacilo gram-positivo, formador de esporos, tá? Então, essa classe de Clostridium, eles formam esporos, tá? Então, é uma bactéria aqui que você vai precisar aqui de um tratamento térmico bem eficiente para você conseguir eliminar, inclusive, os esporos, porque lembra, o esporo é uma forma lá da bactéria que é resistente. Tá? Então, ele é anaeróbico, microaerófilo, ou seja, ele tolera ali pouquíssimas quantidades de oxigênio. Produtor de enterotoxinas, ou seja, ele também produz toxina. E aí ele pode causar uma doença que a gente chama, né, de DTA, causada por Clostridium tipo A e tipo C. O pH também dessa bactéria, novamente, né, as bactérias elas preferem, a grande maioria prefere ambientes de pH neutro. Essa também não é diferente, tá? Então, de 5,5 a 7,2, né? Aqui é um pH mais para o neutro. A temperatura ele pode crescer entre 12 a 50 graus Celsius, mas a temperatura de preferência, a temperatura ótima, é de 40 a 45. A atividade de água alta, tá? Então, ele não vai crescer também em alimentos secos, tá? Então, ele vai preferir alimentos com atividade em torno de 0,95 a 0,97. E concentrações de sal em torno de 7, ou seja, conserva, se você é uma salmoura, você tende, né, claro que observando os outros métodos também, temperatura elevada, você tende a inibir essa bactéria, esse Clostridium. Então, assim, medida eficiente para você, né, por exemplo, na indústria de alimentos, não ter nenhum alimento contaminado com Clostridium botulino e Clostridium perfins. Eles são bem parecidos, né? Então, esses dois aqui, como são anaeróbicos, poderiam contaminar, né, as conservas e poderiam contaminar os enlatados. Se não for observado, né, aplicado ali temperaturas altas, tá? Então, suficientemente altas para eliminar esporos, tá? Então, ele tem a característica parecida com botulino, só que ele não causa o botulismo, né? Ele vai causar outra DTA, tá? Mas que também é importante. Então, na forma clássica que que eles falam, né, que é o tipo A, ele vai liberar a toxina durante essa esporulação, tá? Pode ser caracterizado, então, como uma toxinfecção, tá? A intoxicação, tem aqui uma observação, né? Não é possível, pois a toxina é sensível ao pH ácido do estômago. Então, vai liberar lá no trato gastrointestinal da pessoa, a toxina, tá? Então, aqui, a pessoa ingeriu aquele determinado alimento e a toxina ela vai ser produzida lá no intestino. O período de incubação
ele é rápido também, de 8 a 12 horas, né? Então, você comeu hoje, à noite, amanhã de manhã, de madrugada, você já começa a passar mal, tá? E aí, quais são os sintomas? Ó, aqui, como é que vocês vão diferenciar do Clostridium botulino? O Clostridium botulino, ele atingia, né, o sistema nervoso, e aí a pessoa tinha... Quais eram os sintomas lá? Fala embolada, a pessoa ficava com, né, a face paralisada, pode levar à parada cardíaca. Aqui, os sintomas são somente mais gastrointestinal, tá? Embora você tenha febre também, tá? Mas dor abdominal, diarreia, náusea e febre. Sendo o vômito raro, porém pode acontecer. Tá? Então, o botulino, ele é especialmente grave porque ele leva, né, a pessoa lá à parada cardíaca, ele atinge, né, o sistema nervoso central, então ele é mais grave. Então, em termos de gravidade, o Clostridium botulino ele vai ser mais grave do que Clostridium perfis. Ué? Ah, sim. Alimentos envolvidos. Aí, quais foram os alimentos que já foram relatados, né? Carne, embutidos, cereais, vegetais. Ó, conserva, ó, que a gente estava comentando. Conservas, temperos, molhos, leite pasteurizado, ou seja, porque ele, ó, ele precisa de altas temperaturas. Então, temperaturas de pasteurização, e como ele forma esporo, não consegue eliminar o esporo, certo? Agora. E a tipo C, gente, porque tem duas classes, né, de sintoma. Também é chamada, né, essa DTA causa uma enterite necrótica, tá? Aqui você também tem toxina, mesma coisa. A toxina é liberada durante a esporulação. Portanto, né, uma toxinfecção igual a tipo A, só que o período de incubação aqui é maior, tá? Então, de 8 até 22 horas. E aí, a diferença aqui, por que que é enterite necrótica, né? Você tem ali uma inflamação do intestino, tá? Então, essa daqui, em relação ao tipo A, ela é mais grave. E aí você vai ter fezes com sangue, né? Uma diarreia sanguinolenta, algumas vezes vômito, inflamação necrótica do intestino, sendo frequentemente fatal. Então, esse tipo C, ele é mais grave do que o tipo A, porque ele necrosa lá, né, o intestino, causa essa inflamação, e se a pessoa não for tratada a tempo, a pessoa pode vir a óbito. Alimentos envolvidos. Aí aqui, ó, carne de porco mal cozida, né? Então, a carne de porco, gente, a gente tem que cozinhar bem ela. Então, não é só lá o parasita, quando a gente lembra da tênia, né, do verme lá, não. Tem bactérias também, como essa aqui, por exemplo, que já foram relatadas no caso de você consumir carne de porco mal cozida, tá? Então, tem sempre, né, tomar esse cuidado aí. E embutidos. Gente, vocês querem um intervalinho ou dá para continuar? Pessoal? Falta muito slide, prof. Não, eu acho que são 20 e poucos. São 7h40, vocês que sabem. Se quiser, a gente leva direto.
eu acredito aí que mais meia hora, pelo menos, ou a gente dá um intervalo. Por mim, pode ir direto. Todos Por mim concordam? também, pode ir direto. Tá, então tá bom. Então vamos direto. Aí, gente, essa bactéria aí, Campylobacter jejuni. É muita bactéria, né, gente? É uma coisa assim. E olha que eu só trago as principais para vocês. Mas todas essas são bastante envolvidas, né, com surto de DTA. Ela, né, ela tem o formato delgado, né? É uma bactéria gram-negativa, microaerófila, móvel. O pH aqui já é mais baixo, né, de 4,9 a 5,3. Então, ela pode contaminar, inclusive, alimentos um pouco mais ácidos. A temperatura ótima dela, ó, é uma bactéria que prefere também essa temperatura ambiente, né? Variando aí de 32 graus Celsius a 45 graus Celsius. Ela não desenvolve em concentração de sal superior a 2%. E também não se desenvolve em quê? Baixa atividade de água. Então, aqui, outra vez, é difícil você encontrar em alimentos mais secos essa bactéria. Tá? Não, no geral, as bactérias elas preferem, né, gente, um alimento com uma atividade de água mais alta, tá? Os fungos, né, que conseguem se multiplicar em baixa atividade de água, mas as bactérias, no geral, elas preferem uma certa quantidade, né, um mínimo de atividade de água para se multiplicar. Ela é termolábil, ou seja, ela é sensível. Então, aqui basta uma pasteurização, você já consegue eliminar essa bactéria. Ela pode causar uma síndrome neurológica. Onde, né, a gente encontra essa bactéria? Até no intestino, né, de animais, tanto animais domésticos, animais de reprodução. Ela tem uma rápida colonização do intestino, então ela consegue invadir o tecido, tá? Então ela invade lá a célula do intestino, que é o enterócito. O período de incubação dela ele pode ser estendido aí até 5 dias, com duração de meses, tá? Então tem isso na literatura, gente. É mais raro, mas tem, tá? Então a pessoa pode ficar ali um tempão com a doença incubada antes de chegar a manifestar o sintoma. Quais são os sintomas? Cólicas, dores abdominais, febre, diarreia, ó, com sangue. Diarreia sanguinolenta, náusea, vômito, fadiga, desidratação e uma dor de cabeça parecendo com uma gripe, tá? Parecida com aquela dor de cabeça que a gente sente quando tá com gripe. Quais são os alimentos envolvidos? Aí aqui vocês vão gravar assim, geralmente os alimentos que não sofreram pasteurização, não sofreram cozimento, porque, ó, vou voltar no slide anterior. Lembra, ó, ela é uma bactéria termolábil, ou seja, ela é sensível ao calor. Então, se você aplica ali um calorzinho, você já mata essa bactéria, né? Que bom por isso. Então, quem vai contrair essa bactéria? Né? Pessoas que têm o hábito de consumir leite cru, leite tirado direto da vaca, carne mal cozida, tá? Então, carne crua. Se você cozinhou aquele alimento passou por cocção, você ferveu o leite, isso já não acontece, tá? Você consegue matar essa bactéria. Tá? Então, ó, aqui uma observação: a carne crua, principalmente de aves, tá? Então, aves com certeza são reservatórios dessa bactéria. Essa daqui, ó, a brucela, que causa brucelose, é a famosa doença do veterinário.
ou também conhecida como a doença do homem do campo, tá? Porque, de novo aqui, essa bactéria, ela também é devido à ingestão de produtos, né, de alimentos que não foram cozidos, que não passaram por cocção, que não passaram ali por nenhum tratamento térmico, ou seja, não foi feita pasteurização, tá? Então causam as bruceloses, que é a ingestão de carne e leite cru. Os sintomas: sudorese, calafrio, fraqueza, dor no corpo, insônia, problemas neurológicos e reprodutivos, tá? Então, essa daqui também, se vocês observarem, os sintomas, eles não são gastrointestinais, eles atingem, né? São outros sintomas, pode atingir inclusive o sistema nervoso central, ó, problemas neurológicos e até reprodutivos. Então, tem casos falando que a pessoa fica infértil, né, por um período de tempo quando está com essa doença. Acomete com maior frequência os trabalhadores rurais, tá? Então, ó, veterinário, fazendeiro, esse pessoal que lida diretamente com esses animais e que às vezes tem o hábito, né, de consumir ali produtos, tira o leite da vaca e bebe o leite, né? Então, isso aí é perigoso, né? E antigamente a gente fazia isso, mas a gente pelo menos fervia, né? Eu lembro, por exemplo, que a minha mãe comprava leite de vaca, de fazenda mesmo, mas a gente não tomava aquilo sem ferver, não. A gente colocava, né, numa leiteira, fervia, aí colocava lá na geladeira, refrigerado, aí sim que a gente ia tomar. Mas muita gente está, né, tirando lá naquele momento da vaca e toma aquele leite assim mesmo. Então, isso não é aconselhável, né? Mesmo com todo esse tratamento que os animais recebem hoje, eles podem ser hospedeiro de diversas doenças, tá? Então, ó, vaqueiros, boiadeiros, tratadores de animais, produtores de carne, leite e queijo, tá? São os alimentos que já foram relatados. Veterinários, trabalhadores de frigoríficos. Quais são os sintomas? Aqui repetindo, né? Na verdade, está repetindo, ó, febre, mal-estar, calafrio, cansaço, dores de cabeça, articular, muscular, no abdômen. E aqui o diagnóstico dessa doença ela é um pouco difícil, porque como não é assim, tem sintomas comuns, né, a outras doenças, tem um diagnóstico aí mais difícil, né? Porque aqui não tem sintoma gastrointestinal, né? Você não tem diarreia, você não tem vômito, então fica mais difícil. E aí, gente, nós falamos das bactérias, não foi isso? Os fungos, né, produzem toxinas, podem causar DTAs, mas também nós não podemos esquecer dos vírus, né? E quais os mais importantes, né? Os vírus da hepatite A e E os rotavírus, né? Que tem aí uma ampla classe de rotavírus. No caso da hepatite A, você pode ter aí, né, você pode consumir, de repente, uma água contaminada, né? Ou um alimento, uma salada que foi lavada com aquela água, ou um alimento que não chegou a ser cozido e estava contaminado. E aí, quais são os sintomas? Anorexia, febre, fadiga muscular, urina escura, náusea, vômito e diarreia, tá? No caso da hepatite E, você também pode contrair a hepatite E através de ingestão de alimentos e água contaminada. Sintomas também vão variar aí, desde náusea, urina escura e dores em geral, dor de cabeça, mal-estar, certo?
E no caso do rotavírus, que transmite as rotas viroses, né, ele também tem essa transmissão fecal-oral, tá? Então, você pode, inclusive, contrair, além da ingestão de água e alimento contaminado, até o rotavírus você pode adquirir, né, em contato com uma outra pessoa, contato com objeto contaminado e até mesmo você tem aí a propagação aérea, né? Então, uma pessoa espirra, ela está com rotavírus, ela pode te contaminar também. Mas está aqui, né? Porque você também pode contrair uma DTA, já que você pode ingerir alimento ou água contaminada com rotavírus. E aí? Dúvidas até aqui? Vamos embora, então. Legal. E aí, para a gente falar agora do surto, as considerações, né, sobre essas bactérias, né, e esses vírus aqui, por último, que nós vimos. Os sinais e sintomas, eles dependem, né, vão depender do tipo de infecção. E o que a gente conclui? Que muitos micro-organismos apresentam que os mesmos sintomas, tornando o diagnóstico clínico difícil. Então, quando você não sabe, né, o médico e nem você, né, não sabe o que é, você vai no médico, o médico fala, né, aquela famosa, é uma virose. No caso de DTAs, né, ele dificilmente vai saber qual bactéria que você contraiu se não tiver, né, algum sintoma específico. O botulismo é fácil de identificar, né, porque vai lá, a pessoa vai apresentar fala embolada, confusão mental, paralisia de face, mas a maioria, os sintomas são tudo semelhantes. Então, quase sempre vai ter o quê? Vai ter diarreia. Quase sempre vai ter náuseas e vômitos, tá? Então, isso a gente tem que, às vezes, olhar o período de incubação. Então, o médico tem que perguntar tudo bem detalhadamente, quando começou, o que você comeu na rua, para ele conseguir, de repente, identificar qual o provável micro-organismo. Mas a gente só vai saber isso mesmo fazendo, né, um teste laboratorial. O período de incubação, ou seja, o tempo que o organismo leva até você começar a sentir os sintomas, ele vai depender de quem? Do agente etiológico, de qual bactéria que é, de qual micro-organismo que é. Mas, no geral, ele é curto, né, gente? A DTA, ela é geralmente curta, né? Você comeu já, logo assim, você já começa a passar mal. Não demora muitos dias para você começar a sentir os sintomas. E o bom é assim, bom não, né? Mas o menos pior das DTAs é que geralmente elas são doenças o quê? Autodelimitadas. Então, você vai passar mal lá 3, 5 dias, depois você vai ficar boa. Você vai se recuperar. Não é assim? Claro que nos casos mais graves, né, dos micro-organismos mais perigosos, dependendo da situação do indivíduo, você vai precisar internar e, né, se não tratar, pode levar ao óbito. Mas, na maioria delas, essa doença é autodelimitada. Então, aí o que você faz com o indivíduo? Hidrata bem, né? Então, água, 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 porque está perdendo, né, muito líquido por conta de diarreia e vômito. Então, a hidratação é soro caseiro, ou esse soro comprado na farmácia, né, do pozinho lá que você prepara, né? Alimentação leve, repouso e esperar passar, não é assim? Tá? Não tem muito o que fazer, você não vai. Não tem muito remédio, né, para isso. Até porque se você tomar alguma coisa para prender, não é bom, porque você vai prender ali no intestino, inclusive o quem? A toxina, né? Então, tem que ir no banheiro mesmo. Então, o médico não faz muita coisa pela pessoa, não. Bota lá no soro, manda para casa,
repositor, né? Água de coco, Gatorade, água, soro caseiro, é isso que é o tratamento. Os agentes etiológicos mais comuns vão ser, de novo, né, de origem bacteriana. Aí aqui estão alguns, ó, Staphylococcus aureus, Salmonella, a Escherichia coli, né, que é a famosa E. coli, o Clostridium perfringens, Bacillus cereus e a Shigella. Certo? Então, agora nós já terminamos essa parte, e aí o que caracteriza, né, um surto? O que seria um surto de DTA? Então, um surto, quando você vem noticiado lá na internet, há um surto de cólera. No caso da cólera, né, e do botulismo, uma pessoa contraiu já é surto, mas para as outras doenças, para ser considerado, outros micro-organismos, para ser considerado surto, é a ocorrência de 2 ou mais casos de doença associada a um único alimento. Ou seja, você almoçou num restaurante, outras pessoas também almoçaram. Você comeu torta de bacalhau, outras pessoas também comeram. Você e mais uma pessoa, ou mais 3 pessoas, apresentaram sintomas por ter consumido a torta de bacalhau, então quem vai ser investigado, né? Vão se investigar os outros alimentos, mas a torta de bacalhau é algo comum entre você e a outra pessoa que também passou mal. De repente, as outras pessoas do restaurante não consumiram a torta de bacalhau e, portanto, não chegaram a manifestar sintomas. Então, qual que é o provável alimento envolvido? Tem grande chance de ter sido o quê? A torta de bacalhau. Mas quando você tem um caso de surto, e aí a vigilância sanitária é avisada, é chamada, eles vão examinar todos os alimentos daquele cardápio lá. Então, a torta de bacalhau, o arroz, o feijão, a carne, a salada, eles vão fazer, vão, né, pegar essas amostras de todos esses alimentos. Se não tiver amostras, eles podem pegar até o vômito da pessoa, né? No caso, né? Se foi num estabelecimento e aconteceu lá mesmo, né? No caso aqui que eu contei da escola para vocês, do Bacillus cereus, que as crianças comeram arroz que foi reaproveitado, faltou luz, né? Teve uma festinha lá e não quiseram jogar o arroz fora. Refrigeraram, mas faltou luz. E aí não se ligaram nisso, e aí as crianças consumiram arroz. Como foi aquele tipo, né, de bacilo cereus que causa síndrome emética, as crianças começaram a passar mal assim muito rápido, no período escolar mesmo. Não chegaram nem a ir para casa. E aí era vômito para a escola inteira, vômito na escola inteira. Então, eles levaram, além do arroz, para confirmar, né, para no exame laboratorial, levaram também o vômito, né, colheram lá a amostra de vômito das crianças. Então, gente, quando você tem uma doença... Sim? Alguém... Eu só te fazer uma pergunta, nem sei se você falou algo sobre que eu consegui entrar agorinha. A sua matéria da Lídia, elas são muito relacionadas, né? E aí eu vi que você falou sobre bacilos aí agora, se eu não me engano. Sim. Na P2, você vai cobrar muito essa questão de micro-organismo? Como que vai ser? Porque Sim, a nossa, gente. a nossa P2 com a Lígia, eu não sei como que vai ser a sua, talvez seja mais fácil, assim. A princípio até foi a P1. Mas a gente até fez uma prova em consulta, e eu não sei como, porque são muitos nomes, né? Sim, mas assim, gente, quando vocês escrevem o nome errado, eu não dou errado porque na P2 que a pessoa escreveu o nome errado, não, tá? Eu não desconto ponto, mas é claro que eu tenho que entender. Por exemplo, Staphylococcus aureus, eu preciso entender pelo menos que a pessoa quis dizer isso, tá? Quis dizer que é aquele micro-organismo. Mas o que eu aconselho vocês? Quando, né, a P2 cai, né, essa matéria de DTA.
é mais difícil a P2, até cheguei a comentar com vocês, por conta de cair essa parte, que é a parte mais chatinha, que é a parte de microbiologia, né? Então, vocês, antes da prova, esses daqui dos slides, eu aconselho vocês a escreverem ele num papel, no caderno, né? Lembrando lá, ó, que o primeiro nome vai ser em letra maiúscula, o segundo eu escrevo em minúsculo. Então, né, os alunos erram isso, mas isso é uma coisa que a gente tem que sair da faculdade sabendo, gente. Nome de micro-organismo, só o primeiro nome que é com letra maiúscula. O segundo e o terceiro nome, se esse micro-organismo tem, de repente, tem 3 nomes. Não é o caso aqui, né? Mas tem uns que tem 3 nomes. Vocês, os outros nomes, é com letra minúscula, tá? Então, é bom a gente escrever, né? Porque como é que eu aprendi isso, gente? Eu aprendi escrevendo também, tá? Porque como não são nome, né? Não é uma grafia normal, né? Latim, grego, né? Então é uma coisa que a gente não vê. Então às vezes TH, né? Y, são os nomes mais dificilzinhos. Mas vocês podem escrever assim os principais, esses aqui. É, não vou pedir para vocês escreverem na prova algum que eu não falei aqui, tá? Então vocês olhem lá no slide e tentem lá, né, ir fazendo um resuminho, escrevendo aí pelo menos. E tem uns macetes, gente. Eu não sei, por exemplo, escrever Escherichia coli. O que eu faço? Eu boto ponto coli, E maiúsculo, pontinho, coli, tá? Eu não sei escrever Staphylococcus aureus. Eu coloco S ponto, eu coloco aureus, tá? Então já diminui aí. Eu não sei escrever Bacillus cereus. Eu boto B ponto cereus. Então esse é um macete. Quando você está na dúvida, você pode abreviar, né? Isso a gente faz. Isso não está errado. A gente abreveia sempre, faz a abreviação do primeiro nome. Então, se é Bacillus cereus, você vai botar B. cereus, tá? Mas, enfim, gente, isso é matéria e tá, né, na ementa da disciplina, então eu tenho que cobrar. Eu não cobro, não é uma prova só disso, né? Mas tem essa parte. Por isso que eu até falei que é para vocês evitarem faltar, né, a P1, aproveitar, tentar tirar uma nota boa por conta disso, tá? Porque geralmente a nota da P2 é um pouco mais baixa. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? Ou a gente pode continuar? Dessa questão? Não? Ó, então, um surto, quando tem um surto de DTA, o que isso significa? Que é algum erro, né, alguma falha no processo produtivo ou na distribuição, na comercialização daquele produto, daquele alimento aconteceu, tá? Então, é alguma coisa, né? Falta de higiene, erro do manipulador de alimento, em não observar as boas práticas, tá? Então, por isso, a investigação dos surtos é fundamental para que a gente consiga interromper a transmissão da contaminação, tá? E aí, se você, né, tem um surto, alguma falha tem no seu serviço de alimentação. Então, você tem que reavaliar as ações de controle sanitário, de repente, fortalecer, fazer treinamentos mais nessa questão de higiene, de armazenamento, conservação em temperatura adequada, né? E às vezes é isso que está faltando, né? Se você tem alimento ali deteriorando, alimento contaminado, é porque não estão sendo observadas boas práticas. Então, por isso que a gente estuda a legislação na matéria de higiene, né? Para que a gente consiga prevenir o quê? As DTAs, tá?
Então, reavaliar as ações de controle sanitário e reformular as normas sanitárias e até mesmo para, né, a notificação da doença é importante para que o poder público, né, forneça ali, né, políticas públicas, incentivando boas práticas, para que a gente consiga não ter, né, esses agravos de saúde, porque é algo que a gente pode evitar, gente, né? Você vai consumir um alimento e vai ficar doente, né? Isso não existe, né? É igual a dengue, né? Como que a gente pode morrer por causa de uma picada de um inseto, né? Se a gente for parar para pensar, olha que coisa louca, né? Coisa absurda. Um inseto vai te matar, uma picada de um inseto. Então, são coisas que né, a nós, como profissionais de saúde, se tem né, uma suspeita de DTA, nós temos por obrigação, né, médicos, todo mundo que é da área de saúde, nutricionista, enfermeiros, a gente tem essa obrigação de fazer essa notificação para que seja investigado, tá? Porque isso é um problema de saúde pública, né, que precisa ser contornado. E aí, no Brasil, a vigilância epidemiológica ela vai ser constituída aí por diferentes órgãos governamentais, né, ela vai ser responsável por detectar, prevenir e controlar os surtos de DTA. Então, por que que a gente notifica, né, a doença? Então, porque a gente, né, tem que ter a epidemiologia, né? Então, a vigilância sanitária, né? Se você tem uma suspeita de um restaurante, de algum estabelecimento que não está fornecendo, não está cuidando, zelando ali das normas de higiene, primeiro você vai avisar, né? Vai fazer uma denúncia na vigilância sanitária. E aí, se você tem, no caso, um surto, você avisando a vigilância sanitária constatando realmente que foi aquele estabelecimento ali, que foi aquele alimento que foi vendido naquele local que causou aquele surto, eles imediatamente, né, vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, eles, né, ela fica sabendo, né, a vigilância epidemiológica, e aí essa doença ela vai constar, né, vai constar como notificada, tá? E aí daí que vem, né, os números, tá? Então, em 2018, tá? Então, através dessa vigilância epidemiológica, nós temos esses dados aqui. Então, foi identificada no Brasil a ocorrência de 503 surtos só no ano de 2018 de DTA, o que corresponde a cerca de 6.803 indivíduos doentes que resultaram em 9 óbitos. Ou seja, no Brasil, 9 pessoas no ano de 2018 morreram devido à doença transmitida por alimento. Tá, gente? Então é um absurdo, né? Você pensar que de repente uma pessoa, não só nos restaurantes, né? Mas isso também acontece muito na casa da pessoa, né? Então você tem ali um alimento que é mal conservado, então você pode adquirir uma DTA na sua casa também. E aí, na verdade, gente, esse número é muito maior, tá? Porque de 90 a 99% dos casos de DTA são que ignorados até pela gente mesmo, né? Porque assim, como é uma doença geralmente autodelimitada, tem dias, né? Você vai esperar 3 dias, 5 dias, você vai se recuperar. Então, muita gente nem chega, né, a procurar saber o que teve, às vezes nem vai ao hospital, não é? Então, uma pequena parte aí, se fosse 10% do notificado, já seria muito. Mas assim, a gente não sabe o certo, mas a gente acredita que menos, né,
no máximo 10% de tudo de todas as DTAs, somente 10% são notificados. Ou seja, quando você tem a notificação da doença, você tem aquele número lá. Mas e aí o que não é notificado? A gente sabe que esse número aqui, ó, de 503 surtos é um número fictício, gente. Na verdade, foi muito mais do que isso. Só não foi descoberto, né? Só não foi notificado, certo? Por quê? Tem muita dificuldade, né? A pessoa, ela às vezes não vai associar que ela consumiu o alimento em tal estabelecimento, ou que ela consumiu um alimento em casa e que aquele alimento que foi o responsável. Às vezes ela acha que é outra doença, confunde com outra doença, mas é o quê? Doença transmitida por alimento. E algumas têm sintomas, né? A brucelose lá, ela tem sintoma parecido com tantas outras doenças que você pode ter uma DTA durante sua vida e não saber apontar que aquilo foi uma doença transmitida por alimento, tá? Então, na identificação de um surto, né, é importante esse inquérito epidemiológico, né, que vai ser conduzido entre os indivíduos que tenham e que não tenham consumido o alimento suspeito, tá? Então, se o restaurante foi acusado, vão ser ouvidos tanto aqueles que passaram mal, como aqueles que não manifestaram os sintomas, tá? E aí, como que a gente sabe realmente, né? Como que a gente confirma qual foi a bactéria, qual foi o fungo, qual foi o vírus, né? Qual foi aquele agente etiológico? Somente através de exame laboratorial, tá? Então, a gente precisa de uma amostra, então, coleta de amostras clínicas de pacientes, então, né, colhe o sangue do paciente, colhe lá os alimentos, tá? Os utensílios, até a água daquele estabelecimento. Vai ser levado uma amostra, tá? Para a gente confirmar através dos exames qual foi o agente etiológico. E aí, como é que se dá, né, esse processo de investigação? Primeiro, né, você tem que ter a ocorrência de um surto. E aí, se no caso, a notificação aqui tem que ser o quê? Imediata, não é? Porque a gente vai precisar de fazer exame nas pessoas, vai precisar coletar essas amostras, tá? E aí é uma investigação que é feita em conjunto, tá? Tanto pela vigilância sanitária, como pela vigilância epidemiológica, como também, né, pela parte do laboratório, né? Tá aqui vigilância laboratorial, mas na verdade é o quê? É os exames, né? Que vai ser colhido, vigilância sanitária vai lá, colhe, leva para o laboratório, e o laboratório vai confirmar, né? Se aquele alimento estava contaminado ou não, se aquele doente ele apresenta as características para aquela doença, tá? Então, para quê? Para que a gente consiga, né, ter ações conjuntas de controle e prevenção. Então, a detecção, qual a importância, né, da gente identificar o surto? A detecção e investigação precoce dos surtos são essenciais para a vigilância das doenças transmitidas aqui por água e por alimentos, pois vão permitir, ó, identificar e eliminar fontes, controlar e prevenir outros agravos, né? Então, se até mesmo para o estabelecimento não cometer, né, o mesmo erro, tá? Então, aprender sobre novas doenças ou obter novas informações sobre velhas doenças, né? Para isso que serve também a epidemiologia. Conhecer os fatores causadores de surtos, tá? Então, aqui, quais são os fatores sempre aqui? A ausência de boas práticas. Aí aqui pode ser
a falta de higiene do manipulador, falta de conhecimento do manipulador, não observação das normas, né, de conservação, armazenamento do alimento, tá? Então, a maioria dessas causas aqui poderiam ser o quê? Evitadas. Se a gente tem o quê? As boas práticas, se a gente segue a legislação. Desenvolver programas educativos serve para isso, né? Criar subsídios para novos regulamentos sanitários e ou condutas médicas. Melhorar a qualidade e a segurança de alimento e da água, né? Melhorar a qualidade de vida e saúde da população. Por isso, né, essa investigação e por isso que é importante essa notificação. Aí, quais são as causas, que contribuem para os surtos? Então, se eu perguntasse na prova isso, vocês poderiam colocar aí, diversas coisas, né? Que estão relacionadas ao quê? À falta de observação das boas práticas. Então, as boas práticas, nós vimos que são as normas de higiene, não só da higiene pessoal, mas a da higiene dos utensílios, higiene dos equipamentos, as normas referentes, né, a distribuição dos alimentos ali, do armazenamento, da conservação, tá? Então, eu coloquei só algumas aqui, tá, gente? Mas que vocês poderiam escrever outras. Então, manutenção de alimentos cozidos fora da temperatura de segurança por mais de 4 horas, ou seja, cozinhou e deixou lá em cima do fogão até o dia de amanhã, né? Ou por horas, isso não é adequado, né? Refrigeração inadequada, ou o equipamento está ruim, está precisando de manutenção, ou então a temperatura ali do equipamento não está adequada àquele alimento, né? Preparo do alimento com muita antecedência, né? Na festa é só à noite, você começa a cozinhar de manhã. O que você tem que fazer? Você tem que refrigerar esses alimentos, ou então mantê-los, né, em temperaturas suficientemente altas, né? Então, comida azeda, né? A famosa comida azeda. Por que que azedou? Porque não observou, né, a questão da higiene, tá? Então, assim, lavou a mão, fez tudo direitinho, mas deixou lá no calor. E aí isso não pode, né, gente? Manipuladores contaminados, né, com corte na mão, trabalhando, resfriado, espirrando em cima do alimento, cocção e reaquecimento insuficiente, contaminação cruzada, utensílio limpo, manipula um alimento cru, aí depois vai lá, não esqueceu de lavar alimento, manipula um alimento cozido, compartilhamento de bancadas, ou a bancada que está preparando o legume é a mesma que está cortando a carne, isso aí tudo, né? E falta de higienização entre essas etapas. Higienização inadequada, tanto do ambiente, dos alimentos, do utensílio, do manipulador. Ingestão de alimento cru, tá, gente? Então, isso aqui é importante, Gema de ovo, vai transmitir o que? A salmonela, tá? Então, peixe, frutos do mar, crus, tem que saber muito bem, né, a procedência, tá? Tem que ser confiável. Ou mistura destes, né, alimentos crus a outros que não serão cozidos. Deixa eu voltar aqui. Gente, voltamos. Então era isso a aula. Vocês têm alguma dúvida? Então, nós terminamos a parte, tá? A Lígia, com certeza, lá deve dar muito mais micro-organismo que eu, tá? Eu aqui só boto os principais causadores de DTA, tá? Porque eu já sei que vocês também, vocês veem esse conteúdo também em microbiologia de alimentos. Mas como é um conteúdo também que está na ementa da disciplina, então a gente acaba falando novamente, né? É bom que vocês estão vendo lá com a Lígia e estão vendo aqui também, né? Aí uma coisa complementa a outra, tá? E também é importante, né?
a gente falar, né, de DTA para enfatizar o quê? A importância das boas práticas. Ô, gente, alguém tem alguma questão para perguntar? Ficou na dúvida? Que, ó, hoje a gente foi direto, né, de novo. E por isso nós estamos terminando também mais cedo. Ah, colocar o PDF antes. Ah, posso colocar. Só não sei se eu vou conseguir lembrar, né, gente? Porque o que acontece? Às vezes eu posso estar fazendo aquele PDF naquele dia, né? Porque eu já tenho as minhas aulas, mas a aula que eu dei no período passado não é igual a essa aula que eu estou dando para vocês. Eu sempre modifico figura, pego algumas outras coisas, acrescento. Mas se eu vou anotar aqui, sempre que eu puder, assim, que não tiver assim grandes mudanças, eu posso colocar lá para vocês, tá? Porque eu sempre dou aula, né, e coloco depois, mas a gente pode fazer assim, tá bom? Todos colocaram o nome lá no chat, gente? Quem não colocou, por favor, faça, tá? E aquela questão lá eu vou anular, já anotei aqui. E aí eu despublico e assim que eu conseguir fazer isso, eu aviso vocês, tá? Eu posso mandar mensagem para a representante. Professora, quando anula a questão, divide os pontos pelas outras? Só para eu poder calcular. Falaram isso lá para mim. Eu não sei, porque eu nunca fiz. Eu Ah, tentei entendi. aquelas de One, eu tentei alterar o gabarito, alterei, mas não mudou nada. Então, a questão estava. Tem uma resposta correta, né? Mas não foi possível. Não muda. Eu achei que mudando automaticamente mudaria, mas segundo lá o rapaz do Prova Fácil, tem que anular. E aí esse ponto é 0,6, né? Aqui no caso é 0,8. Esse ponto ele é distribuído aí. Eu não sei como que é, gente, mas eu sei que vocês recebem no final, fica com esse ponto maior, tá? Aí aí independente, né? Quem acertou e quem errou, como anulou, todo mundo ganha, né? Esse ponto. Aí eu só não sei, por exemplo, se a nota de quem teria acertado, aí eu acho que fica a mesma, não é? A nota de quem, por exemplo, acertou e aí anulou, aí a nota não vai mudar. Acho que só muda a nota de quem tinha errado e agora eu acho que é assim. Eu nunca fiz. Vamos descobrir como é que é. Mas eu acho que é igual o rapaz falou. Vai distribuir aí, tá? Tá bom, obrigada. Boa noite, professora. Boa noite, gente. Fiquem com Deus, tá? Deixa eu parar a gravação que eu esqueci. Boa noite, professora. Boa noite. Quem quiser perguntar alguma coisa, ainda estou aqui, tá?